Conciso nesta noite. Eu pretendo ser bem conciso nesta noite. Talvez essa passagem ela requeira que nós voltemos a ela em outras oportunidades, porque é um texto muito interessante, mas ao mesmo tempo desafiador. É um texto de grande complexidade, mas nós vamos enfrentá-lo nesta noite. E como nós entendemos que o conhecimento bíblico ele é aprimorado, como todo conhecimento, com o exercício, com a repetição, com a constância, nós não temos dificuldade alguma em retornar ao mesmo texto em outras oportunidades. Mas hoje nós queremos transmitir aos irmãos um pouco do texto bíblico que está em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos de 29 até o versículo de número 34. Tá bom? Falaremos brevemente, de forma, penso eu, concisa, mas nós teremos aqui a exposição bíblica fiel aos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor, vejam comigo, versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós, outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem lutei em Éfeso com feras, que aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Ó Deus amado, Deus bendito, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha, de fato, nos esclarecer acerca de um texto de grande complexidade. Mas sabemos que o teu Espírito Santo pode nos conduzir de maneira clara para que falemos a respeito da tua verdade santa, de maneira que todos possam entender. É assim que nós te oramos e desde já te agradecemos, porque nós te oramos em o nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Eu começaria dizendo a vocês nesta noite, meus irmãos, que existe uma seita chamada Igreja dos Mórmons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma seita. E esta seita, muito conhecida, que tem templos belíssimos, esta seita ela tem uma prática. E esta prática, ela nos chama a atenção, não só uma, mas diversas práticas que nos são muito curiosas. Quando nós as observamos, nós ficamos um tanto quanto surpresos por conta de práticas tão estranhas que, ao nosso ver, ao nosso entendimento, elas não têm embasamento bíblico para que ocorram. Mas a Igreja dos Mórmons, como eu falei, a Igreja de Jesus Cristo nos Santos dos Últimos Dias, ela tem como prática o batismo pelos mortos. E ela tem um interesse muito grande sobre os antepassados, saber sobre genealogia. E por conta da genealogia, as pessoas hoje vivas, elas se batizam em prol daquelas que já faleceram. É uma crença muito estranha a todos nós. Mas, por incrível que possa parecer, tal crença, ela encontra, poderíamos dizer assim, algum embasamento bíblico. E o embasamento bíblico estaria justamente na passagem que nós estamos abordando hoje, que é justamente 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29, estritamente o versículo 29. E aí, meus amados irmãos, a pergunta que você deve estar se fazendo. Eu nunca ouvi falar de batismo pelos mortos.
Não lembro de ter ouvido nenhum sermão, nenhuma pregação com base neste versículo especificamente. Então, o que será que o apóstolo Paulo está comentando aqui, desenvolvendo aqui? Essa prática é correta? Esta prática não é correta? Era uma prática aceita nas mais diversas igrejas da época? Ou era algo específico da cidade, da região de Corinto? São perguntas legítimas que talvez você esteja se fazendo, porque em outro lugar da Bíblia nós não encontramos tal ensinamento. Bom, eu diria para você, primeiramente, que o batismo não salva. Então, essa doutrina praticada por esta igreja que eu acabei de citar o nome, mencionar seu nome, esta prática ela estaria completamente em colisão com a Bíblia Sagrada. Porque se alguém imagina que o batismo ele tem caráter salvífico, essa pessoa, de fato, está completamente prejudicada em seu entendimento, ela não está compreendendo o teor da doutrina bíblica. Dentre outros que também veem o batismo como salvífico, nós encontramos os nossos, não sei se eu posso chamar de irmãos, né? Alguns entendem como irmãos, outros não, mas os católicos romanos. Os católicos romanos, eles olham para o batismo como tendo um caráter salvífico. E para nós, protestantes, evangélicos, a salvação é somente através da pessoa de Jesus Cristo, o chamado Solus Christus. Então, nós temos 5 lemas da Reforma Protestante que são muito importantes para nós. E aí está a grande diferença entre nós e, inclusive, os católicos romanos, né? Então, para nós acreditamos no sola gratia, sola scriptura, sola fide, solus Christus e soli Deo glória. Nós estamos estudando na quarta-feira a teologia reformada lá na igreja. Você pode fazer parte conosco, tá bom? Às 19 horas. Então, o que acontece? Para nós, o batismo não tem caráter salvífico. Então, seria uma grande insanidade alguém se batizar na pretensão de poder trazer salvação a alguém que já faleceu. Mas, olhando para o texto, quais são ou quais seriam as possibilidades apresentadas aqui sobre a questão do batismo pelos mortos? A primeira coisa que eu diria para vocês, depois de dizer que batismo não salva, é que as ideias são variadas. Uma das possibilidades é que o batismo pelos mortos seria um batismo feito por alguém que, em lugar daquele que, uma vez convertido, morreu martirizado sem poder ter a oportunidade de ser batizado, se batizava em lugar desta pessoa. Então, é uma ideia que se tem, e, ao nosso sentir, uma ideia completamente equivocada, uma vez que batismo, como eu já falei reiteradas vezes, o batismo não tem caráter salvífico. Bom, outra coisa importante dizer é que, possivelmente, Paulo estivesse, na verdade, em vez de aprovando, Paulo estivesse questionando tal prática, porque ela não era comum. E aqui nós encontramos um outro equívoco teológico. Nenhuma doutrina ela deve se basear apenas em um versículo bíblico. Então, é um erro, inclusive, que acontece em nossos dias. Muitas doutrinas, muitos ventos de doutrinas, muitas ênfases teológicas, elas surgem baseadas em poucos versículos bíblicos tirados do seu contexto. Então, aqui, na verdade, o apóstolo Paulo ele não está referendando tal prática, mas o que nos dá a entender é que era uma prática muito comum entre os coríntios. Mas nós precisamos lembrar que os coríntios eles eram pessoas muito complicadas no seu comportamento eclesiástico, eram pessoas dadas a uma influência cultural e religiosa da sua época e trazendo isso para dentro
da própria religião, mesclando com o cristianismo. Nós sabemos que havia entre eles os partidarismos, ou seja, pessoas que se devotavam a um líder, a outro líder, e com isso causavam grandes celeumas na igreja. Então, nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática e confusa, com muitos dons espirituais em circulação. As pessoas usavam muitos dons espirituais, aparentemente uma igreja poderosa, mas uma igreja que não era marcada pela santidade. E parece muito com as igrejas atuais, que dão profunda ênfase aos carismas, mas que quando nós vemos a vida cotidiana da igreja, nós encontramos muitos pecados, nós encontramos escândalos terríveis nessas igrejas. Então, nem sempre seria um fator para nós de conscientização de um grupo que seja, de fato, muito espiritual, o fato deles adotarem os dons espirituais como ênfase, né? O que vai marcar uma comunidade por ser uma boa comunidade está justamente no fato, reside no fato da igreja ser uma igreja santa, uma igreja onde as virtudes do Espírito Santo, elas estão presentes na igreja, muito mais do que os dons. Os dons, às vezes, são espalhafatosos, chamam a atenção, mas nem sempre eles significam que uma igreja seja, de fato, espiritual. Bom, então, eu diria para vocês que várias possibilidades, ainda existem inúmeras possibilidades para a ideia do batismo pelos mortos, entendeu? Então, alguns também pensavam que, diante da perseguição que os cristãos vivenciavam, principalmente após o batismo, também a prática do batismo pelos mortos era uma prática muito comum, pelo menos lá na região de Corinto. Bom, nós pretendemos voltar com mais vagar ao texto, especificamente ao versículo 29, em outras oportunidades, porque tem muito a que se falar a respeito do tema. Mas, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Então, ele está tocando aqui, o apóstolo Paulo, numa dificuldade existente naqueles dias, e eu diria para você, bem presente também nos dias atuais, nos dias odiernos. Ou seja, muitas pessoas elas têm uma certa descrença em relação à ressurreição. Existem pessoas que não acreditam na ressurreição de Jesus Cristo e, por conseguinte, também não acreditam na ressurreição de cada um dos cristãos, das pessoas de um modo geral. Então, isso seria um grande equívoco. Vimos agora, há pouco tempo, na internet, sendo replicado a fala de um ex-vereador da nossa cidade, que também é pastor, e ele tecendo seus comentários, dando uma interpretação completamente equivocada e não acreditando na ressurreição, ou seja, um teólogo liberal. Então, se nós encontramos, até mesmo entre os teólogos, pessoas que não acreditam, pessoas que estudaram a Bíblia, que fizeram teologia e não creem na ressurreição, também é comum encontrarmos pessoas no dia a dia que têm uma grande e profunda dificuldade em acreditar. Para muitas delas, morreu, acabou, não creem na transcendência. E aí o apóstolo Paulo trata de uma questão específica aqui, né? Então, veja só, de outra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos. Se você se batiza por conta dos mortos, por causa dos mortos, que era o que acontecia lá, como fazer isso, ou por que fazer isso, se os mortos não ressuscitam? Então, Paulo vai trabalhar a questão muito importante para todos nós, como cristãos, que é a questão da ressurreição. Muito mais do que tratar sobre esse aspecto dos que se batizam pelos mortos, o que Paulo quer trabalhar é justamente a importância na crença da ressurreição, uma crença abandonada por muitos, desacreditada por outros. Então, qual a validade de fazer isso, de se batizar pelos mortos, se os mortos
não ressuscitam. Seria algo sem necessidade, algo sem o menor sentido. Bom, e para nós que somos cristãos, a crença na ressurreição, ela é, de fato, um pilar da nossa fé. Os reformadores, eles tinham assuntos que eles davam a liberdade devida para que as pessoas pensassem de forma diferente. É o que eles chamavam de adiáfora, assuntos de menor importância, de só menos importância. Mas a questão da ressurreição de Jesus Cristo, ela não é de menor importância, ela é um pilar, ela é central, ela é de suma importância para a nossa fé. A nossa fé se diferencia de outras crenças. A nossa fé, ela tem como base a ressurreição de Cristo. A nossa esperança está na obra meritória de Cristo e também a certeza de que nós viveremos para todo sempre. Nós acreditamos assim. A sepultura não é o fim. Nós temos a convicção de que, ainda que morramos, nós nos reencontraremos no futuro, no novo céu e numa nova terra. Então, o crente acredita dessa forma. E Paulo está realçando a importância da ressurreição dentro de uma conjuntura que era uma conjuntura pagã, onde a compreensão sobre a ressurreição não era muito bem assentada e compreendida, ainda mais se falando na mensagem do Evangelho através de Jesus Cristo. E aí, na sequência, ele diz assim, veja comigo, e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, Paulo ele traz uma outra argumentação neste momento. Ele vai falar que por que viver como os cristãos viviam? Por que fazer viagens longínquas? Por que viver e enfrentar perigos dos mais adversos, enfrentar mares bravios? Por que viver como o crente vivia, pregando e comunicando o evangelho, sendo expulsos de cidade, sofrendo açoite, sendo presos por conta da pregação do evangelho, uma vez que a ressurreição não existe, não se dará. Então ele diz, e por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Valeria a pena? Faria sentido viver assim? Então ele está conjecturando, levando as pessoas ao raciocínio. E nós precisamos também hoje pensar. Paulo quer mostrar que nós temos uma grande, uma viva esperança, que é a ressurreição. Nós acreditamos que Deus tem um reino, que Deus tem uma mensagem que já começa para agora, mas ela adentrará a eternidade. Que eu não serei, nem você, menos inteligentes do que nós somos hoje. Então, nós adentraremos a eternidade com competências ainda melhor aprimoradas. Se eu gosto hoje de cantar e não canto tão bem assim, na eternidade eu vou cantar muito bem. Então, o próprio Beethoven disse que quando chegasse o novo céu e a nova terra, o céu, ele voltaria, tornaria a ouvir. Essa sempre foi a esperança dos cristãos. E aí, quando chegar esse tempo, nós estaremos perfeitos, completos, num corpo glorificado. E é importante que nós falemos isso. Amém. E, na sequência, o texto nos diz assim, dia após dia morro. Este versículo de número 30, ele pode ser um tanto quanto difícil também de interpretação. Mas o que Paulo ele quer mostrar aqui é que por conta do evangelho, desse amor, dessa crença que ele assumiu, ele, dia após dia, ele mesmo se negava. Ele se autonegava. Então, ele vivia de forma abnegada por conta do evangelho, por conta do amor que ele nutria por Cristo e por sua mensagem. E para ele isso não era coisa de menor importância. Isso tinha um grande valor, um grande significado. Ele vivia com muito gosto, com muita alegria, com muita felicidade. Não havia nada mais importante para ele do que viver da maneira com a qual ele caminhava na face da terra. E eu digo para vocês, para todos nós que somos cristãos, a alegria de termos recebido tal mensagem precisa inundar a nossa alma de gozo, de prazer, de entusiasmo, para vivermos a nossa fé com muita esperança e expectativa.
E o texto diz, olha comigo aqui, ele diz assim, veja comigo, dia após dia morro, eu o protesto, irmãos, eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo conseguia olhar para a igreja também de Corinto, apesar de todas as suas complexidades, que eu sei que os irmãos conhecem, eu não preciso detalhar aqui, mas uma igreja muito confusa, como já falei, com dons espirituais, mas com pouca santidade, inclusive tendo um caso incestuoso no meio da igreja, né? A gente sabe disso também. Então, veja a complexidade da igreja. Mas, ainda assim, o apóstolo Paulo amava aqueles irmãos, amava aquela igreja. E assim deve ser o coração pastoral. Nós podemos divergir, podemos não concordar com alguns comportamentos de irmãos, posturas de irmãos, mas nós os amamos. Nós oramos por eles. Até quando algum irmão se desvia, vai por um caminho que não é o melhor caminho, nós continuamos a nutrir no coração a expectativa que um dia eles irão se arrepender e irão voltar, retornar ao bom caminho. Então, deve ser assim. O apóstolo Paulo, ele nutria uma grande esperança, amor, por conta desta igreja, a igreja de Corinto. Então, veja comigo que é o que ele fala aqui, né? Que a glória que tenho em vós, veja o valor que ele impunha a essa igreja, né? Bom, e aí quando nós continuamos o texto vai dizer assim, se como homem lutei em Éfeso com feras. Claro que Paulo não foi aqui colocado numa arena diante de leões, de animais ferozes. Não, não é isso que o texto quer dizer. Mas o texto quer mostrar para nós que o apóstolo Paulo, no desenvolvimento do seu ministério, ele teve que enfrentar homens, até mesmo no seio da própria igreja, que eram como que feras. Pessoas que detinham poder e força e que, por vezes, ele precisou enfrentá-los. Perigos que talvez ele não quisesse enfrentar. Momentos de dissabores. E isso faz parte, lógico, da vida profissional e faz parte da vida religiosa, da vida espiritual do ministro, daquele que cuida de uma igreja. Por vezes, ele enfrenta situações que ele não gostaria de lidar com elas, se fosse possível. Mas tudo que ele faz porque ele amava Jesus Cristo e porque ele nutria uma grande esperança de um novo céu, de uma nova terra, da ressurreição, que essas coisas iriam de fato acontecer. Então, sendo assim, valia a pena enfrentar todas as agruras que ele lidou. E aí o texto diz assim para nós: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo aqui denuncia uma postura muito comum, ainda em nossos dias. Existem muitas pessoas que, para elas, é o aqui e agora, é o momento, é a oportunidade. Então, é o chamado hedonismo, com H, hedonismo, a busca do prazer pelo prazer, do imediatismo, a satisfação das suas paixões sem pensar em mais ninguém, pensando unicamente em si, tentando viver o máximo das experiências prazerosas aqui e agora, porque no porvir, no além, nada nos espera. Muitas pessoas pensam assim. Então ele diz, olha, se não há ressurreição, se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Talvez algumas pessoas queiram ser mais espirituais do que Paulo e digam assim, mas Paulo está errado. Ele não deveria fazer isso com essa motivação. Ele deveria agir assim, sendo um homem santo, um homem bom, um pregador do evangelho, por amor a Jesus Cristo, unicamente, mas nem pensar nessa possibilidade de viver os prazeres de agora, porque se não há nada no além. Mas o que Paulo está mostrando aqui, acima de qualquer coisa, é a forma das pessoas na sociedade maior pensarem. Elas pensam assim. E o que é lamentável é que muitos cristãos também estão pensando assim. Eu quero viver o máximo de experiências. Eu quero ser o cara mais poderoso deste mundo.
o mais famoso, o homem que detém todos os prazeres e influências. Por quê? Porque a vida é só aqui e agora. Não deveria ser assim o nosso pensamento. Deveríamos sim viver para a glória de Deus na face da terra, deixando um belo legado neste mundo, mas sabendo que o que nos aguarda é muito maior, que nós viveremos futuramente num novo céu e uma nova terra. Mas enquanto estivermos aqui, viver pautado na Bíblia, viver de uma maneira correta, de uma maneira sincera, fazendo o nosso melhor para Deus e vivenciando os prazeres de maneira comedida, de maneira que seja agradável e aceitável ao nosso Deus. Por vezes eu converso com jovens e eu digo para eles que Deus não é contra as nossas alegrias e prazeres, só que ele estabeleceu uma forma de nós termos prazeres, alegrias, sucesso, mas tudo dentro de uma maneira equilibrada e que não fira a princípios e valores maiores. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós lemos assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aqui Paulo quer tratar, no versículo de número 33, Paulo quer tratar de algo que a gente tem presenciado no dia a dia. Por vezes nós adentramos ao ensino público universitário, por vezes algumas portas se abrem para nós, e nós observamos que não temos uma conversa salutar. As pessoas não cogitam dos valores que nós cogitamos. E o pior ainda é quando isso acontece dentro do cenário evangélico. Quando nós lidamos com pessoas ditas cristãs, mas com comportamento e com conversas completamente avessas aos valores do reino de Deus. Então, isso é extremamente prejudicial. Quando nós também fomentamos ensinos desviados da verdade, quando nós colocamos em dúvida, por exemplo, doutrinas tão caras e claras também na Bíblia Sagrada. Então, se nós nos expusermos a ensinadores falsos, a teólogos liberais, a pessoas que cogitam pensar que, por exemplo, Jesus não ressuscitou, que a ressurreição não existe, é possível que muitos de nós, talvez aqueles mais novos, recentes na fé, se sintam abalados diante de uma boa argumentação lógica, mas liberal. Então, o que Paulo quer mostrar para nós é que o verdadeiro cristão, ele não deve se colocar em situações assim, porque as más conversações corrompem os bons costumes, corrompem a boa maneira de pensar, e não somente de pensar, mas também de agir. A nossa prática, ela é afetada pelas ideias que estão sendo inseridas na nossa mente. Então, o cristão tem que ter muito cuidado com isso. Alguém já disse que por trás de todo o erro prático existe um erro doutrinário. Conhecer bem a doutrina, os bons ensinamentos, ter boas conversas, tudo isso nos ajuda a não incorrermos na adoção de ideias e doutrinas equivocadas. Então, Paulo está tratando com a igreja doutrinariamente, ensinando a igreja, porque aqui é uma epístola. Ele escreve primeiramente para a igreja, uma carta, é para a igreja. E ele está dizendo aqui, justamente, e mostrando alguns equívocos que poderiam e que estavam, de fato, acontecendo ali e que, de repente, podem estar acontecendo conosco hoje também. A gente lida com muitas pessoas cultas e que, por vezes, tentam colocar em xeque a nossa fé. Dizer que tudo o que nós acreditamos são histórias apenas, não fazem parte de nenhuma realidade concreta. Bom, e aí quando nós olhamos para o texto vai dizer assim: tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não piqueis. Veja que Paulo trabalha com a igreja o aspecto da santidade. Então, a santidade que é tão pouco falada em nossas igrejas, o abandono do pecado, uma vida mais piedosa, uma vida da gente se cuidar em questões práticas. Por exemplo, no dia a dia, é muito comum as pessoas mentirem, né? E o crente não deve ser dado a mentira.
No dia a dia, as pessoas têm uma tendência, por exemplo, à corrupção. Talvez a pessoa viva, esperta, aplaudida seja aquela que encontra esses meios, né, de ludibriar a lei, a justiça, e assim enriquece. Então, Paulo está dizendo que isso não é correto para nós. O cristão ele anda na contramão do sistema. Então, tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis. Se nós pecarmos, nós sabemos que temos o perdão de Deus. Mas o pecado não deve ser uma prática habitual, tranquila, sem pesar em nossa consciência, sem nos levar a uma contrição e ao arrependimento. O cristão, quando ele peca, ele sabe que ele tem perdão diante de Deus, mas não deve lidar com o pecado de maneira irresponsável. Eu tenho visto nesses dias, de forma lamentável, quantos pastores e pastoras, embora para nós não existam pastoras, mas quantos pastores e pastoras envolvidos em escândalos sexuais, financeiros, né? Não somente na religião evangélica, mas eu falo daquilo que me é próprio, né, do nosso segmento, e eu lamento profundamente que tais coisas aconteçam. Quando a gente fala a respeito disso, não é com alegria, como também o apóstolo Paulo, quando falava, ele também não se referia com contentamento, mas ele queria tocar nas feridas para que os seus discípulos, para que os servos de Jesus tivessem uma outra postura, uma outra conduta. É como um pai, é como uma mãe, quando percebe que seus filhos estão se encaminhando bem. Eles ficam felizes, eles ficam alegres. Não é? Então, há uma satisfação quando nós vemos que os nossos filhos estão crescendo não apenas intelectualmente, mas eles também estão crescendo espiritualmente. Nós zelamos para que eles sejam, de fato, bem-sucedidos na vida, que eles estudem, que eles cresçam, que eles tenham bons empregos. Tudo isso é lícito e deve ser assim. Devemos batalhar para que isso ocorra, para que eles tenham uma excelente formação, mas nós precisamos desejar que os nossos filhos também sejam da fé, que eles amem a Deus, que eles sejam sinceros, que eles vivam uma vida bonita, como eu costumo dizer. É o que a gente mais deseja. E quando o filho não age assim, a gente não fica contente. E a gente procura, por vezes, até mesmo admoestá-los, sabendo do problema ou da dificuldade. Então, é a nossa alegria. E da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele zelava pelas igrejas e pelos seus. Ele queria que todos caminhassem bem. E aí o texto diz assim, para a gente finalizar: como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isto digo para vergonha vossa. Bom, algumas ideias também surgem aqui, mas para mim a ideia mais clara não é que os de fora ainda não tenham sido evangelizados. Poderia ser uma opção de interpretação, mas para mim a ideia mais clara aqui é que muitos daqueles que estavam na igreja, que estavam no meio do povo de Deus, que eram contados entre os crentes, eles, na verdade, ainda não possuíam o verdadeiro conhecimento da palavra do Senhor. Então, eles ainda não conheciam verdadeiramente o Evangelho, porque, por vezes, a mensagem do Evangelho ela vem misturada com outros ensinos, com crendices, com superstições, por incrível que pareça. Nós vemos aí, não quero falar de outras denominações, de outras igrejas, mas tanto no meio evangélico como no meio romano, nós encontramos diversas crendices que não têm nenhum amparo bíblico. E nós precisamos esclarecer as pessoas que não é bem assim. Nós não podemos amarrá-las para que elas possam viver uma vida secular, que seja uma vida secular na qual elas estejam caminhando como um paliativo para encontrar um dia a verdadeira fé. Não. Elas precisam conhecer a verdadeira fé, aqui e agora. Não devemos esperar. Então, o papel da igreja é, de fato, ensinar a verdade de Deus. E o apóstolo Paulo tinha esse cuidado e lamentava pelo fato de muitos
que estavam na igreja ainda não estivessem tendo conhecimento verdadeiro de Deus. Então, a igreja precisa ser o baluarte da verdade, a igreja precisa ensinar todo o conhecimento de Deus, instruir o povo, desfazer as mazelas, levar o povo a ter uma compreensão daquilo que é verdadeiro. Então, a ressurreição é um ensino muito importante, e o apóstolo Paulo, em todo o capítulo 15, ele vai tratar deste assunto. Você podendo, leia depois todo o capítulo 15, porque eu tenho certeza que você há de aprender muitas verdades importantíssimas para a sua espiritualidade que estão no capítulo. Mas, encerrando por aqui, meus irmãos queridos e amados, a ressurreição ela desemboca na vida prática. A doutrina da ressurreição, uma vez absorvida, adotada por nós, compreendida por nós, ela afeta o jeito com o qual nós vivemos. Nós não vivemos o aqui e agora. Nós não vivemos o prazer pelo prazer, o hedonismo que eu acabei de dizer. Mas nós vivemos a nossa vida para glorificar a Deus. E entendemos que os prazeres concedidos por Deus e dentro do propósito estabelecido por Ele, podem e devem ser vividos por nós, que existem alegrias para o crente, mesmo o crente sendo santo, sendo correto, sendo honesto, ele vive muitas alegrias na face da terra. Então, ele pode se encantar com a vida, ele pode testemunhar da sua fé, viver experiências riquíssimas que glorificam a Deus, que trazem prazer ao seu coração, mas ele precisa sempre lembrar que haverá uma ressurreição, que há esperança para nós. A morte não é o final. Então, por isso nós não vivemos de qualquer maneira. Não, como diz aqui o texto, né? Nós não comemos e bebemos porque amanhã morreremos e será o final. Nós comemos e bebemos para a glória de Deus. Nós nos alegramos e festejamos para a glória de Deus, porque é o que o Senhor nos permite hoje, mas nós temos uma esperança que transcende, que é a vida eterna. Vamos orar, então, terminando aqui. Em nome de Jesus, vamos orar.